Olá, pessoas! Hoje é terça-feira, dia 26 de fevereiro, um dia muito importante para mim, porque neste dia, há 35 anos atrás, eu tive um bebê, né? O meu bebezinho, chamada Nathalie, minha filhota, está fazendo 35 anos hoje. Parabéns, minha filha, me deu uma emoção agora. São muitos anos, né? Que Deus abençoe você, que Deus do seu coração abençoe você, te traga toda a felicidade do mundo. E você sabe o que é a felicidade? A felicidade não é as coisas, não são as coisas materiais. A felicidade está dentro de nós. Nós somos pessoas felizes, tá? E nós passamos por muitas coisas sempre juntas. E eu quero agradecer você pela força que você me dá. E quero dizer para você também aqui que você pode sempre contar com a mamãe, tá bom? Te amo muito, tá? Amo você e a Luna, né? Que a Luna é nossa cachorra, a filha dela, tá? Amo muito você e é isso, que você pode sempre contar comigo, tá bom? Olha, parabéns também para minha filha 2, né, que é a Daniela Sapienza, um doce de pessoa. Amo você também, sua família, tá, Dani? Que o Deus do seu coração te traga muitas felicidades, tá? Para você e sua família nova aí, tá bom? Aniversário também do Felipe Cavalheiro, um amor também de pessoa. Será que é porque nasceram dia 26 de fevereiro? Eu acho que sim, né? Então, amor de pessoas também, de pessoas, essas pessoas. O Felipe Cavalheiro também é um amor de pessoa, ele trabalha na área de TI. Um doce, um beijo para você também, viu, Felipe? Muitas felicidades, saúde, muita paz aí junto com a sua esposa, seu filhinho, tá? Bom, e claro, parabéns a todas as pessoas que fazem aniversário também nesse dia, né? Bom, hoje é dia também do comediante. Quem sabe você é palhaça porque nasceu esse dia, Nathalie, porque a Nathalie ela faz às vezes algumas palhaçadas que eu fico rindo o tempo todo, tá? Eu não tenho nada para falar no dia do comediante, as pessoas sabem o que é o comediante, então não vi lei nenhuma para esse dia, tá? Então, sei lá, parabéns aos comediantes aí, tá bom? Hoje nós vamos contemplar a literatura com Paula Souza e nós vamos falar da literatura suméria, tá? É muito bacana essa parte de literatura, eu amo literatura e tenho estudado bastante com a Paula, né? Isso daí, tá? Eu faço as pesquisas também através do texto dela, né? Dou também as ideias, né? de como fazer isso, tá? E eu acredito que esteja indo muito bem, porque nós temos, assim, uma batalha muito grande, uma batalha não, uma longa vida de literatura, né, por esse ano. Eu acredito que vá muita, porque são muitas literaturas, a gente faz uma vez por semana, né, mas é gostoso, gente. Vamos lendo os livros que ela vai indicando, que são maravilhosos, tá? Para quem gosta de literatura e sabem, ela dá sempre os dados dela, né, o contato dela, mas vocês podem também mandar no deborahistorica@gmail.com. E após a aula da Paula, nós também vamos encerrar este dia com a música Cosmic Love de Florence and Machine. Eu adoro essa banda. Você conhece a Florence, né? Machine? Estou falando aqui com o Lúcio, tá? Então, vale a pena 15 segundos, 20 segundos, sei lá, de início da música, e vale a pena vocês clicarem no link aí para ouvir no YouTube, tá? Então, até amanhã. Olá pessoal, eu sou a Paula Souza, estou aqui mais uma vez no programa Débora Histórica com o quadro Literatura com Paula Souza. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a literatura suméria. Eu espero que vocês gostem bastante. A literatura suméria, ela é uma literatura, lógico, escrita na linguagem suméria, na Idade do Bronze. Esse período foi no início no Oriente Médio, no ano de 3300 a.C., e coincidiu com o início do desenvolvimento da liga metálica entre o cobre e o estanho.
por isso que tem esse nome da Idade do Bronze, ok? A maioria das obras dessa época, elas são preservadas de forma indireta, tá? Ou através de cópias assírias ou babilônicas. Normalmente são materiais de difícil acesso e são poucos materiais que existem. Para fazer essa pesquisa aqui para vocês, eu até sofri um pouquinho, porque não tem muita coisa, né, para a gente procurar. Então a gente tenta procurar bem detalhadamente para trazer direitinho para vocês. Os sumérios, eles realizaram o primeiro sistema de escrita por volta do século 30 a.C., e os primeiros textos literários foram surgir por volta do século 27 a.C. Claro que a língua suméria ela permaneceu em uso oficial e literário no Império Babilônico, influenciando posteriormente a literatura babilônica, que a gente vai ver mais para frente, tá? A maioria da literatura suméria ela é em poesia, ok? A definição da métrica ela é desconhecida, mas alguns estudiosos acreditam que seja escrita em linhas justificadas à esquerda, podendo se organizar em estrofes. Não contém rima, não usa versificação, e o sistema de escrita não permite a identificação de ritmo, métrica e aliteração. Para quem não conhece ou para quem não lembra, o ritmo é o que determina o desenrolar da poesia, são as sílabas tônicas da poesia. A métrica é a medida dos versos de uma poesia. E a aliteração é uma figura de linguagem, onde a gente vai repetir determinados sons vocálicos, ou determinados fonemas, ou determinadas palavras parecidas, né? Não a mesma palavra, mas palavras parecidas da mesma família, da mesma raiz de palavras. Tudo para dar um ritmo na poesia, ok? As narrativas dos sumérios, elas eram registradas em tabuinhas de argila, a maioria delas, com a técnica cuneiforme. O que é essa técnica? É aquela técnica de entalhar com um objeto chamado cunha, um objeto pontiagudo, como vocês vão ver na figura. Ele ou era feito de metal ou era feito de pedra mesmo, né? Só que em formato pontiagudo, para poder entalhar no material. E o formato da palavra também era em cunha, né? Sim, cuneiforme. Né? O formato era redondinho. Isso. Né? Os símbolos da escrita, eles, como o objeto era uma cunha, ele acabava saindo em forma de cunha mesmo. Meio arredondadinho, como você disse mesmo. Isso mesmo, só para explicar bem, né, para as pessoas. Sim. E bom, como elas estão olhando aí na figura, né? Sim. Então, essa figura que eu peguei, ele é um objeto de metal, né, de cobre no caso, né? Mas existiam alguns objetos que eram feitos do próprio material da argila ou de pedra mesmo. E aí conseguia fazer o símbolo e surtiu o mesmo efeito, tanto o metal quanto a pedra surtiu o mesmo efeito na hora da escrita. Tá? Bom, através da literatura dos sumérios, eles procuravam responder algumas perguntas. E a pergunta mais comum que a maioria das obras traziam era como se criou o mundo, de onde surgiu, como surgiram as coisas, né? Os seres vivos, os materiais, como que se formou tudo isso? É uma pergunta de todo mundo, né? Como eu vim, como nasceu assim o mundo, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Né? Até eles, acho que naquela época, já faziam essas perguntas inteligentes. Acho que todas as civilizações passaram por isso, né? Com certeza. De onde que surgiu tudo. Com certeza. Só que algumas, acho que... não cultivar na palavra certa, mas algumas acho que tentaram se aprofundar mais nisso e outras foi um momento, uma fase, né? Se perguntaram e depois partiram para outros assuntos, outros temas, enfim. Daí é que vem a luz, né? Sim. Que aí é que vem a ideia, né? A curiosidade do homem. Sim. Né? Por isso que surgiram as outras ideias, né? Nossa, olha, eu sento na pedra, vamos fazer uma cadeira, né? Sim, exatamente isso. Bem assim mesmo, aí vem a ideia de como, olha, o mundo não é quadrado, né? O mundo é redondo, porque na época não tinha isso. Não acaba, né? Não acaba.
né? Olha, essa planta serve para quê? Se o macaco come, eu também posso comer. Não sei se havia macaco lá naquela época, né? Exato. Devia ter algum bicho parecido, Um né? bicho parecido, ele come. Deixa eu ver se eu como também. Aí começaram a surgir as ideias, E né? acho que uma das perguntas que todo mundo se faz, ou já se fez algum dia, que é quem sou eu? E o Qual que é o eu meu estou lugar? fazendo aqui, Qual é o meu lugar, principalmente. né? Aqui, o que que eu estou fazendo? Exatamente. Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha função? Para que que eu estou aqui? Acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, ou já se fez, né? Isso eu posso responder. Você está aqui para aprender e para ensinar, né? Nós Exato. todos estamos aqui para Exato. aprender e para ensinar. Exato. Bom, essa literatura procurava também explicar alguns fenômenos naturais, como a gente já disse, a origem do universo, a origem dos homens, através das metáforas, dos símbolos, ou procurando até estabelecer uma relação entre passado e realidade, talvez entre povos mais antigos e os povos atuais, né? E nessa minha pesquisa, eu separei duas obras para vocês que eu achei muito interessante. Como eu disse, o material era pouco, mas eu achei essas duas obras muito legais. Uma delas é O Mito da Criação. O autor é desconhecido, por ser muito antigo, e quem escrevia nessa época, não só nos sumérios, mas em outros povos, normalmente eram os escribas, eram sacerdotes. Não era todo mundo que tinha acesso à escrita, ou que sabia lidar com a escrita, ou que sabia manusear. Assim como existiam as profissões, existem as profissões hoje, nessa época também existiam as funções de cada um. Então, os sacerdotes cuidavam do templo, os escribas cuidavam dos escritos, dos livros. Então, cada um tinha sua função. Então, não era a população toda que tinha acesso à escrita, ou que sabia, às vezes, até ler. Dependia, às vezes, de um sacerdote num templo passar esse conteúdo através de uma cerimônia, de uma oração, enfim. Esse mito da criação, então, o autor é desconhecido, tá? Ele relata a origem do mundo através do deus Marduk, que é um deus sumério. A história refere-se a um herói e a sua saga, todas as aventuras dele na descoberta do mundo e na descoberta do que era, de qual era a sua função, ou de quem ele era, ou qual era o papel dele nesse mundo. A outra obra é a epopeia de Gilgamesh. Ela narra as proezas e aventuras também de um herói e seu amigo, e uma das maiores epopeias da literatura suméria, uma das maiores obras clássicas da literatura suméria. Um dos trechos mais importantes dessa obra é semelhante ao relato do dilúvio de Noé na Bíblia Sagrada. Não só o dilúvio, mas vários trechos dessa obra são parecidos com algum relato da Bíblia, mas esse é o que sobressai mais, tá? Deixa eu só falar uma coisinha eu tô aqui atrás, tá, gente? Ela tá aqui, viu? Eu tô aqui ouvindo, vendo tudo. Existem vários relatos em todas as literaturas, em todas as histórias, né? Uhum. Que são relatos iguais às que estão na Bíblia. Sim. Né? Inclusive os indianos, inclusive na literatura de Krishna, você vai ver que tem muita coisa igual à vida de Moisés. Sim. Né? E que quando o pai de Krishna sai da prisão, que leva ele para salvá-lo, né? Uhum. Ele atravessa por um rio, eles dizem que é rio, né? E não mar, né? E aquelas águas se abrem para que ele possa passar para salvar a criança, né? Que ele era muito pequenininho ainda, ele era um bebê. Semelhante ao Mar Vermelho, né? Exatamente, é semelhante ao Mar Vermelho. Sim. Então, se você for fazer a literatura comparada, por exemplo, é uma coisa super bacana, porque você vê várias literaturas na mesma obra. Né? Você vai olhar, você lê vários livros de várias literaturas e você verifica que são iguaizinhas. E tem outras passagens também que são iguais às passagens de Jesus. Né? Então, assim, isso é muito interessante. Observem bem quando vocês forem ler, né, os deuses também, né? Quando você lê um deus, que o Marduk é um deus, ele é um deus babilônico, né? Também, porque
Pode falar, que você Inclusive, fala essa da figura Suméria que e da está Babilônia. aparecendo, Uhum. ela é de como se fosse a imagem do deus Do deus Marduk. babilônico. Lógico que não devia ser assim, né? Mas Uhum. é simbolizando Sim, nos jardins da Babilônia. então. Ele está sentado nos jardins, à beira dos jardins da Babilônia. Então, isso assim, para quem gosta de literatura ou de história, né? Que história é literatura, Sim, literatura é história. estão ligados, né? Muito legal fazer essa comparação, Sim. né? E ter essa consciência de que você vai encontrar uma história bem parecida, né? Numa outra literatura. Eu acho isso muito bacana, Sim. muito gostoso, tá? E um fato curioso é que o patriarca Abraão, que aparece na Bíblia, segundo estudos, ele era da cidade de Ur, que foi fundada pelos sumérios. Então tem uma ligação, não é à toa que aparece na obra essa proximidade com os fatos da Bíblia Sagrada. Existe uma ligação. Sim, existe muita ligação. É que, na verdade, a gente se perde no tempo, né? Porque você fala assim, antes de Cristo, aí eu não sei o que as pessoas podem pensar, mas veja bem que Abraão é antes de Cristo. Sim, é o Velho Né? Testamento, E tudo né? naquela época, não era um lugar onde se ia de avião para o outro Sim. lugar, né? Ia-se de burro, e os lugares, assim, não eram tão longes, eram tão longes porque não tinha carro veloz, não tinha avião, né? Nem as bigas existiam, né? Exato, Entendeu? exatamente. Então era assim, era um lugar mais ou menos pequeno, como se fosse a Europa, vai, Sim. né? Mas eram lugares assim da África, né? Da África perto do Oriente, né? Sim. Isso. Então é uma questão de vocês fazerem uma comparação disso, de locais, de leitura da Bíblia, que tem muito a ver com a leitura da história, que tem muito a ver com as leituras da literatura, né? Com a literatura toda. Então isso, para mim, pelo menos, é muito gostoso. Eu espero também que vocês gostem disso e participem com a Paula, né? Mandem Mandem e-mail para perguntas, ela, mandem curiosidades perguntas. que queiram saber. A gente está sempre pesquisando e essa ligação é muito interessante realmente da gente perceber. A Bíblia tem muito fato histórico. Se as pessoas pararem um pouquinho para ver, tem muita ligação com fatos da literatura, com fatos da história mesmo. Então, porque as pessoas leem a Bíblia pensando no Deus, né? No livro Assim, sagrado, né? Num livro sagrado, né? Sim. Eu ia até falar, para você nem falar Bíblia Sagrada, mas sim falar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro comum contando uma história do passado, né? Contando uma história muito interessante. Só que a história que é contada na Bíblia, apesar de estar faltando, nós estávamos comentando isso, né? Estar faltando muita coisa e foi muita coisa modificada. Ela é uma história de vida de um povo. Tá? Sim, vários povos, né, na verdade. Povos, né? Então é uma coisa assim, é uma literatura super gostosa, e ao invés de vocês leem pensando em Deus, leiam pensando na história. Leiam para aprender. Leia né? para aprender. Não né? só sobre algum fato religioso, mas sobre história. Exatamente, Né? sobre história, porque é uma história. Não adianta falar que, não, isso daí foi Deus quem colocou, nada. Esquece um pouquinho disso, né? E leia como uma história, como se fosse um livro de história comum. Aí vocês vão entender melhor, né? Que é uma história, e não somente uma história como se fosse sagrada. Né? Porque ela foi realmente não só modificada, mas foram tiradas palavras, e ela é bem menor do que realmente as escrituras são verdadeiras, né? Sim, tanto são fatos históricos que a gente vê em várias passagens as árvores genealógicas. Eles fazem questão de relatar desde da primeira pessoa daquela família até a última geração que se teve notícia ou se teve relato. Exatamente, filho teve tantos, e fulano, né, e Abraão teve tantos filhos, né, neto fulano, exatamente, exato. A árvore genealógica, muito bacana isso mesmo. É isso mesmo. Bom, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu sou a Paula Souza. Quem quiser mandar alguma pergunta, ou alguma curiosidade, ou fazer algum comentário, pode mandar no e-mail do programa, deborahistorica@gmail.com, ou no meu particular, paula.pt2k@gmail.com. Eu sou autora e editora no blog universonerd.net. Aparece lá, dá uma olhadinha que tem muito conteúdo bacana para vocês.
pode me achar também no Facebook, Pessoza 2016, ou no Twitter e no Instagram, PaulaPT2K. Um beijo para vocês e até a próxima. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasaдаsogra.com.br. Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia. MSTD, curso de Excel, níveis iniciante, intermediário e avançado. Para maiores informações, entre em contato no e-mail prof.michele.augusto77@gmail.com.